Se um candidato receber uma multa em decorrência de infrações à legislação eleitoral, no que diz respeito à propaganda eleitoral, o responsável pelo pagamento dessa multa será o próprio candidato ou o seu partido? Ou seriam ambos? E se o partido estiver inserido no contexto de uma coligação ou de uma federação? A coligação ou a federação podem ser acionadas para pagar a multa que o candidato recebeu? É possível isso? Bom, é sobre isso que trataremos na aula de hoje. Quando que um candidato pode ser multado licitamente? Que procedimentos administrativos a Justiça Eleitoral deve adotar antes da imposição da multa pelo procedimento judicial? E quem é o responsável pelo pagamento dessa multa? Se é o candidato, se é o partido, se há solidariedade entre eles, se a coligação também fica solidária, se houver federação, se a federação também fica solidária pelo pagamento da multa. Para começar, é preciso que a gente explique uma situação que causou uma certa dúvida, muito justificável. É que o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 9.504 de 97, que foi inserido na Lei 9.504 de 97 em 2013, diz o seguinte: a responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Então, em 2013, esse assunto ficou muito claro. Se o candidato recebesse uma multa por propaganda eleitoral irregular, essa multa deveria ser cobrada solidariamente do candidato e do partido. E se o partido estivesse inserido em uma coligação, os demais partidos da coligação não ficariam responsáveis solidariamente pela multa, apenas o partido do candidato. Bom, o assunto estava resolvido. Acontece que, em 2015, olha aqui, ó, em 2015, houve uma nova alteração da Lei 9.504 de 97, que inseriu o parágrafo 11 no artigo 96 da Lei 9.504 de 97. E esse parágrafo 11 diz o seguinte: as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições desta lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação. Então, a partir de 2015, passamos a ter dois dispositivos na mesma lei, aparentemente em contradição. Enquanto o parágrafo 5º do artigo 6º dizia que havia solidariedade entre o candidato e o seu partido para o pagamento de multas decorrentes da propaganda eleitoral, o artigo 96, parágrafo 11 da mesma Lei 9.504 de 97 dizia justamente o contrário, que essa solidariedade não existe. Bom, obviamente, o TSE foi instado a se manifestar sobre essa celeuma. Existe ou não existe a solidariedade? E ele se pronunciou. Vamos ver aqui, então, o que disse o TSE. Ao verificar que esses dois artigos estavam em aparente contradição, o TSE entendeu que o artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 9.594 de 97 é o que deve ser aplicado no caso das multas decorrentes de infrações relativas à propaganda eleitoral. Ou seja, existe a solidariedade entre partido e candidato para o pagamento dessas multas quando a infração for uma infração referente à propaganda eleitoral. Para todas as demais multas aplicadas ao candidato em decorrência de infrações à Lei 9.504 de 97, vale o artigo 96, parágrafo 11, portanto, não haverá a solidariedade. E por que o TSE entendeu que essa solidariedade só existe no caso da propaganda eleitoral?
Porque o artigo 241 do Código Eleitoral, ele também prega essa solidariedade que está lá no artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 9.504 de 97. Então, o TSE entendeu que a solidariedade descrita no parágrafo 5º do artigo 6º da 9.504 é uma regra especial e que o isolamento da multa, a não solidariedade, que está descrita no parágrafo 11 do artigo 96, é uma regra geral. Portanto, aplicou-se o princípio da solidariedade. Vejam aqui esse acórdão de 2023 do TSE tratando dessa questão. O parágrafo 11, aqui, gente, ó, o parágrafo 11 do artigo 96 da Lei 9.504 de 97 não se aplica aos casos de responsabilidade solidária pela veiculação de propaganda eleitoral, hipótese com regramento específico, não é? Então, princípio da especialidade, hipótese com regramento específico no artigo 241 do Código Eleitoral. Portanto, os dois artigos, embora em aparente contradição, estão valendo. Tanto o 96, parágrafo 11, que diz que não há solidariedade, quanto o artigo 6º, parágrafo 5º, que diz que há solidariedade. A solidariedade vale para as multas referentes à propaganda eleitoral e para todas as demais não há solidariedade, como prega o artigo 96, parágrafo 11. Então, acho que está bem explicada essa questão, certo? O que nós temos, então? Peraí, deixa eu sair daqui. Aqui ficou melhor. O que nós temos, então? Nós temos uma falsa sensação de segurança que pode surgir se o gestor partidário, o candidato ou o profissional do direito que dá assessoria a eles, ler apenas o artigo 96, parágrafo 11, imaginando que, porque ele é posterior, revogou o artigo 6º, parágrafo 5º, tá bom? Na verdade, o artigo 241 do Código Eleitoral é uma regra especial que foi apenas explicitada ali no parágrafo 5º do artigo 6º. Então, ambos valem, como eu já disse. Vejam aqui o artigo 241. A propaganda é realizada sob responsabilidade dos partidos que detêm o dever de vigilância, e de escolha sobre seus candidatos. Então, essa solidariedade está justificada, digamos assim, por conta da culpa em vigilando e da culpa em elegendo, que se atribui ao partido. Ora, se eu tenho um candidato quebrando a isonomia entre os demais candidatos ao realizar propaganda eleitoral irregular, o partido detém parcela dessa responsabilidade porque foi ele que escolheu aquele candidato. Afinal de contas, os candidatos não se registram isoladamente, precisam ser registrados pelo partido. E é ele que detém o poder de vigilância sobre o candidato. Então, ele tem culpa em vigilando e culpa em elegendo, razão pela qual a solidariedade se mantém. Isso aí, pessoal, chama-se princípio da solidariedade restrita, que é aplicável a essas multas decorrentes da propaganda eleitoral. Agora, dito isso, e, portanto, já ficando muito claro que no caso da propaganda eleitoral, o partido tem solidariedade e ele deve, portanto, vigiar o seu candidato, orientá-lo, porque senão isso pode causar um constrangimento financeiro ao partido e até ao próprio candidato. Sim, antes de eu passar para cá, deixa eu tratar de mais duas questões. Essa solidariedade entre partido e candidato não se aplica aos demais partidos da coligação. Então, se esse candidato estiver em uma coligação com outros partidos, vamos supor, eu tenho o PA, o PB e o PC, numa coligação lançando um candidato a prefeito. O prefeito é do PA. Se ele cometer infração na propaganda eleitoral, a solidariedade é apenas entre ele e o PA. Os demais partidos da coligação não são acionados. Agora, existe uma situação aí nova que é preciso ficar aí no radar das federações.
embora essa solidariedade não seja transmitida, não contamine os demais partidos da coligação, se o candidato for lançado por uma federação partidária, aí sim, toda a federação fica responsável solidária pela multa aplicada ao candidato. Então, eu tenho 4 partidos numa federação. Essa federação lançou um candidato que é do PA. Eu tenho lá o PA, o PB, o PC e o PD. Bom, se forem na coligação, se forem lançados numa coligação, o PA e o candidato ficam solidários. Se forem lançados numa federação partidária, todos os partidos da federação, porque a federação inteira, ficará responsável pelo pagamento da multa, certo? Então é a federação que ficará solidária com o candidato. Guardem bem essa distinção, ela é relevante. Voltando aqui. Bom, dito tudo isso, como deve ser o procedimento para aplicar a multa? Essa multa que há solidariedade entre o candidato e o partido ou entre o candidato e a federação. Bom, primeiro, para que a multa não seja anulada, a Justiça Eleitoral vai ter que realizar um procedimento administrativo, que é um procedimento destinado a dar prévio conhecimento ao candidato da infração. Vejam aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Bom, assim ficou melhor. Vejam aqui, pessoal. A Justiça Eleitoral tem que comprovar que, antes de multar o candidato, deu conhecimento a ele da infração e deu a ele uma oportunidade para corrigi-la. E, portanto, não aproveitando essa oportunidade, não corrigindo a infração no prazo concedido pela Justiça Eleitoral, aí sim iniciou-se o procedimento judicial para multá-lo. Então, que procedimento administrativo é esse? Destinado a dar o prévio conhecimento. É isso aqui, olha. Como vocês viram na aula de ontem, que foi sobre o poder de polícia, né? Lá no exercício do poder de polícia, a Justiça Eleitoral pode detectar a infração, inclusive de ofício, e ela notifica o candidato para retirada da propaganda irregular em até 48 horas. Veja, não notifica ele para se defender, não notifica ele para justificar, notifica ele para retirar a propaganda irregular em até 48 horas. Se ele retirar a propaganda irregular, beleza, acabou ali, morreu o assunto. Se ele descumprir essa ordem da Justiça Eleitoral, a própria Justiça Eleitoral retira a propaganda e encaminha os autos para o Ministério Público, para que ele faça a representação, que aí é um procedimento judicial destinado a aplicar a multa. Então, sem esse procedimento prévio aqui, que eu acabei de descrever para vocês, sem esse procedimento prévio, a multa, se vier a ser aplicada, será considerada nula, irregular. Mas isso acontece sempre? Não, sempre não. Tem algumas situações que o candidato pode ser multado mesmo sem o conhecimento prévio. Que situações são essas? Essas 3 situações aqui, pessoal: derrame de santinhos, outdoor ou equiparado e bem particular. Bem particular, no caso, é porque não tem nem multa, né? Eu vou explicar isso aqui para vocês. O derrame de santinhos, para quem não sabe o que é aquela prática infeliz que nós temos aqui no Brasil de, na véspera da eleição, embora possa ocorrer em qualquer dia, em qualquer data, mas o mais comum é que ela ocorra na madrugada da véspera para o dia da eleição. Os candidatos fazem aquele derrame de panfletos no chão, em geral em volta das escolas e locais de votação, cobre todo o chão. Aquilo causa acidente, já tem gente até que morreu, idosos escorregando ali morreram, né? Então, essa prática do derrame não precisa do prévio conhecimento para aplicação da multa. É uma infração que pode haver a multa direto. Já começa na representação para multa, mesmo que não tenha, mesmo não, em geral não é feito aquele procedimento administrativo anterior para dar o prévio conhecimento. Por quê?
Gente, é óbvio que se há milhares e milhares de panfletos, de santinhos, de um mesmo candidato jogado em um determinado local, o que aconteceu sem o conhecimento dele? Até porque esse é material de campanha dele, não é? Então, o prévio conhecimento já é presumido. A outra situação é o outdoor. O outdoor, também, por ser uma propaganda de um custo mais elevado, muito mais expressiva, presume-se que o candidato já tem o prévio conhecimento. Então, ele pode ser multado direto, isso está previsto lá na lei. Tá? O outdoor não precisa de prévio conhecimento. Tá? É o bem particular. O bem particular por quê? Porque uma propaganda feita num bem particular, vamos supor, eu pinto o muro da minha casa, tá? Ou eu faço uma propaganda irregular no meu próprio carro, não está sujeita a multa. Não há previsão na lei nem na resolução para multar propagandas feitas em bens particulares. O que acontece então? Bom, se não há previsão de multa, não há por que dar o prévio conhecimento. Nesse caso, no caso das propagandas realizadas em bens particulares, o que acontece é que o juiz eleitoral, no exercício do poder de polícia, quem não sabe o que é isso, veja a aula de ontem, a aula 3, no exercício do poder de polícia, ele determina a retirada da propaganda direto, dá uma ordem direta e pessoal para que o responsável por aquele bem particular elimine a propaganda irregular. E se ele não fizer isso, como ele recebeu uma ordem pessoal e direta de uma autoridade e a descumpriu, ele pode ser processado criminalmente pelo crime de desobediência. Então aqui ele não vai receber uma multa, ele pode ser condenado, processado e condenado criminalmente, o que é até muito mais grave, né? E o detalhe é o seguinte, pessoal: além dele poder ser processado e condenado criminalmente pelo crime de desobediência, a gente nunca pode esquecer que a condenação criminal por crime eleitoral gera uma inelegibilidade de 8 anos após o cumprimento da pena. Durante o período de cumprimento da pena, o sujeito fica com direitos políticos suspensos, de acordo com o artigo 15 da Constituição, e após o cumprimento da pena, ele fica inelegível por 8 anos. Então veja a gravidade disso, dessa desobediência. O que isso pode causar, por exemplo, na vida de um candidato que realize propaganda, por exemplo, no seu imóvel, na sua casa, tá? Então é algo para ficar bem atento, tá bom? Então olha lá, resumindo tudo isso aí que eu acabei de falar, né? Deixa eu pegar aqui, bom, aqui, beleza. Olha, resumindo tudo isso que eu acabei de falar, como que acontece? O gatilho é a detecção da propaganda irregular. Detectou a propaganda irregular, o sujeito é notificado para retirá-la em 48 horas. Passou as 48 horas, a Justiça Eleitoral vai lá e verifica o que aconteceu. Se o sujeito retirou a propaganda, acabou o assunto ali. Ele vai restaurar o bem, retirou a propaganda, acabou. Se ele não retirou a propaganda, aí vai aqui para o caminho da multa. Então, ó, depois das 48 horas, tem duas possibilidades. Ou ele retirou a propaganda e a irregularidade foi sanada e morreu o assunto, ou ele ficou inerte, desobedeceu a ordem, e aí vai acontecer o quê? O juiz eleitoral, no exercício do poder de polícia, vai encaminhar esse procedimento de conhecimento prévio, onde está constatada a irregularidade da propaganda, ao Ministério Público, que vai ajuizar a representação para a imposição da multa. E a propaganda vai ser retirada de qualquer maneira, porque a Justiça Eleitoral vai determinar, vai lá e vai retirar a propaganda por meios próprios, certo? Então, digamos assim, é um pouco de, vamos lá, né? Talvez a palavra seja meio forte, mas é verdade. É um pouco de burrice descumprir a ordem. Por quê? De qualquer maneira, a propaganda vai ser retirada e o sujeito ainda vai tomar uma multa, que pode, inclusive, comprometer o partido dele, gerando constrangimento financeiro para a campanha dele e dos demais, né? Porque o partido vai ficar onerado financeiramente. Então, esse é o caminho, pessoal. Bom, isso aqui eu já acabei de falar, né? Ah, isso aqui ah, tá. E aí, digamos que aconteça esse procedimento de notificação prévia, espera-se as 48 horas, a Justiça Eleitoral detecta a inércia, a manutenção da propaganda, retira a propaganda por meios próprios e encaminha para
o Ministério Público ajuizar a representação para a aplicação judicial da multa. Primeiro, quem será competente para julgar a multa é o próprio juiz que tem o poder de polícia. Ah, mas ele já se manifestou sobre a irregularidade da propaganda anteriormente quando mandou eu retirar, e agora ele vai julgar a representação? Ele não está impedido porque ele já se manifestou anteriormente? Não. Quem tiver dúvida sobre esse assunto, veja a aula de ontem, a aula sobre poder de polícia, que está explicado isso daí. O TSE entende que não há nenhum tipo de impedimento aqui. Bom, agora eu quero falar então do procedimento para a aplicação da multa, já levando em conta que o sujeito não retirou propaganda e o Ministério Público ajuizou a representação, certo? Bom, a petição inicial é o gatilho, é o que dá início à representação por irregularidade na propaganda eleitoral. Recebida a representação, o juiz notifica imediatamente o responsável para apresentar defesa em 48 horas. O prazo está em horas aqui porque é assim que está na lei, mas guarde um pouquinho que eu vou falar sobre esse prazo em horas. Ele notifica o candidato responsável pela propaganda para retirá-la em 48 horas. É claro que o partido aqui tem que ser notificado junto, afinal de contas ele vai ser solidário pela multa, né? Pelo pagamento da multa. Passadas as 48 horas, com ou sem apresentação da defesa, o juiz abre vista aqui para o Ministério Público, para réplica ou para suas alegações finais. E o juiz, depois desse prazo do Ministério Público, ele precisa fazer o quê? Julgar isso daqui em 24 horas. Publicada a decisão, os recursos devem ser apresentados em 24 horas. Esse é o procedimento para a aplicação da multa. Veja que célere. O procedimento é muito célere. Então, se você tem aquela ideia, que talvez trazida da justiça comum, não dá nada essa multa, eu vou apresentando um recurso aqui, um agravo ali, vou enrolar esse negócio, se for pago, vai ser pago muito tempo depois da eleição. Não é assim, tá, pessoal? Não é assim, não se iludam, porque não é assim. O procedimento é esse que eu mostrei aqui para vocês, é bem célere. Em pouco mais de 5 dias úteis, o sujeito já está com a multa publicada. E vai ter que pagar, vai ter que dar um jeito de pagar. Se ele não pagar, ele vai ser executado. Aí sim, a execução vai levar algum tempo, mas vai recair sobre ele de qualquer maneira, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é uma coisa que consome recursos das campanhas, dos partidos, e é desagradável você retirar tempo da sua campanha eleitoral para dedicar a responder à ação judicial destinada a te multar. Ninguém quer isso na sua campanha. Você quer dedicar seu tempo a conquistar o eleitor, a se fazer conhecer, e não esse tipo de problema. Por isso que é bom ter um bom conhecimento das regras da propaganda eleitoral. Bom, agora eu tenho que falar para vocês um pouco sobre esse prazo em horas. O prazo, de fato, é em horas. Ele está lá na lei em horas, como vocês podem consultar. Né? Então, vocês podem ir aqui nesses artigos aqui, 19, 26, 29, 107, desculpe, no artigo 40b e 96 da Lei 9.504/97, 19, 26, 29 e 107 da Resolução 23.610. Vocês vão verificar isso daí. Só que existe uma resolução do TSE que trata das representações destinadas à aplicação de multas por infração à Lei 9.504 de 97. E nessa resolução está dito lá que os prazos em horas da Lei 9.504 de 97 devem ser considerados em dias. Então, 24 horas é um dia, 48 horas é 2 dias, 72 horas é 3 dias. Então, aqui onde está escrito 48 horas, leia-se 2 dias. Onde está escrito 24 horas, leia-se um dia. E outra, para quem não é habituado aí com a Justiça Eleitoral, o prazo é contínuo e peremptório. Então, se você foi notificado na sexta, o prazo não vai começar a contar na segunda. O prazo vai começar a contar no sábado, tá bom? Então, você tem um prazo de 48 horas. Foi notificado na sexta, sábado, domingo, segunda-feira, acabou seu prazo, tá certo? Segunda-feira tem alguém certificando lá nos autos que o seu prazo acabou. Você tem que apresentar essa defesa até às 11h59 do domingo, se você foi notificado na sexta, tá bom? O prazo não fica suspenso sábado, domingo e feriado, é contínuo e peremptório. Tá entendido isso daí?
Bom, muito bem. O contágio financeiro eu já falei, né? Coligações, isolamento de risco. O que acontece aqui? Ó? Se o candidato do partido A comete um ilícito na coligação, o risco está isolado. Quem vai ficar solidariamente responsável pela multa é o partido A da coligação e o candidato. Partido B e C que integra a coligação, não. E como eu disse, nas federações, toda a federação fica contaminada, responsável pelo pagamento da multa. Poxa, Luciano, é assim mesmo? Tem certeza? Sim, pessoal, tenho certeza absoluta. Vocês podem consultar esse acórdão aqui, ó, que eu estou circulando aqui na tela, tá bom? Um acórdão de 2024, que está explicando bem isso daí. Confirma o caráter solidário da sanção à federação partidária, tá bom? Toda a federação fica responsável. Não é como na coligação, que fica isolada apenas ao partido do candidato e a ele. Então, quem vai concorrer por federação, preste muita atenção nisso. E agora, pessoal, já que nós falamos das multas, eu queria aproveitar o restinho de tempo que nós temos aqui para já dar início a algumas regras que podem levar à imposição dessas multas. Não é o caso dessas aqui que eu vou falar hoje, porque não há multa previstas para elas, mas já vou começar a falar das regras propriamente ditas nessa quarta aula. E uma regra que eu queria já tratar com vocês é essa regra aqui do uso obrigatório da língua nacional nas propagandas eleitorais. Então, você não pode fazer propaganda eleitoral em língua estrangeira, tá? Isso está lá no artigo 242 do Código Eleitoral. Bom, e qual é a multa se eu fizer uma propaganda eleitoral em língua estrangeira? Digamos que eu seja de uma colônia de imigrantes lá no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, ou de uma colônia suíça lá no Rio de Janeiro, e eu quero fazer a minha propaganda na língua da colônia, lá em alemão, em italiano, ou em suíço, ou quem sabe em japonês, porque nós temos colônias japonesas aqui no Brasil também. Enfim, vou fazer minha propaganda eleitoral em língua estrangeira. Bom, você não existe uma multa prevista para você, mas existe um crime que está lá no artigo 242 do Código Eleitoral. E esse crime, como eu disse anteriormente, como é um crime eleitoral, ele vai te levar à suspensão de direitos políticos durante o cumprimento da pena e a 8 anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena. Então não é algo banal, não é algo que dá para brincar, tá bom? Isso daqui, essa lei, esse artigo 242, talvez aí na reforma do Código ele nem conste mais, não sei. Mas ele foi feito lá na época do Getúlio Vargas, naquele período de nacionalismo exacerbado e tal. Então, ele não traz nenhum temperamento, apenas a vedação crua. O que acontece é que hoje em dia, pessoal, já tem julgados do TSE, deixa eu destacar aqui para vocês, já tem julgados do TSE que cria um certo temperamento para essa regra antiga, já da época do nacionalismo, lá da política mais nacionalista do Getúlio Vargas. Qual é o temperamento que ele traz? Algumas palavras, embora em língua estrangeira, elas já estão incorporadas, né? Já estão naturalizadas ao linguajar nacional, ao modo como nós falamos cotidianamente. Então, essas palavras são toleradas na propaganda e, inclusive, são usadas nos próprios julgados do TSE. Ninguém vai te multar por você falar outdoor, jingle, streaming, deepfake, avatar, né? Ou por você apresentar na sua propaganda eleitoral, por exemplo, capas de revistas e periódicos internacionais escritos lá em inglês, ou em francês, ou no que quer que seja, na língua que for. Isso é tolerado. O que não é possível é acontecer, por exemplo, como nesse exemplo que aconteceu o que eu falei nesse exemplo anterior. Digamos que você seja de uma colônia alemã no Rio Grande do Sul e vá lá fazer uma propaganda eleitoral em alemão, por exemplo, e ainda por cima tratando, prometendo ao pessoal que vai lutar pelo separatismo dos estados do Sul, algo nesse sentido. Isso não é possível, você vai responder pelo crime. Mas a simples utilização de expressões idiomáticas ou de palavras soltas na sua propaganda, na sua fala, obviamente não vão ser penalizadas criminalmente, né? Não vão ser punidas criminalmente. Então, olha aqui, a Justiça Eleitoral naturaliza estrangeirismos, olha aqui, a Justiça Eleitoral naturaliza estrangeirismos
que já se encontram umbilicalmente ligados ao léxico tecnológico da comunicação brasileira, tá bom? Então podem ficar tranquilos em relação a isso. Uma outra regra interessante também, que às vezes na pressa da campanha não é observada, mas que é uma regra importante, é a obrigatoriedade de menção à legenda partidária. Toda, olha aqui, ó, a propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária, tá bom? Então, se você está numa coligação, numa federação, você tem que mencionar a legenda partidária. Não há previsão legal de sanção pecuniária pelo descumprimento, certo? Essa é uma regra eleitoral que não tem uma previsão de sanção. É a chamada norma imperfeita. Você prescreve o preceito, mas não a sanção do seu descumprimento. E o que acontece então? Bom, se, por exemplo, um cartaz seu não tiver lá a menção à legenda partidária, ou a sua propaganda na TV não tiver a menção à legenda partidária, você vai ser notificado no exercício do poder de polícia, ou porque sofreu uma representação dos seus concorrentes, a corrigir a situação. Não sendo a situação não sendo corrigida, se você ficar inerte, você terá descumprido uma ordem pessoal indireta, portanto, estará sujeito ao crime de desobediência. E, como eu já disse várias vezes, isso pode te levar à suspensão de direitos políticos e à inelegibilidade por 8 anos, o que é muito pior do que receber uma multa. Então, apesar de não haver a previsão da multa, isso não quer dizer que você recebeu uma carta branca para praticar essa ilicitude. Então, olha aqui, ó, na eleição majoritária, o nome da coligação ou da federação, mais a sigla de todos os partidos. Se houver federação na coligação, então é uma coligação feita entre alguns partidos e uma federação. Cita-se o nome da federação mais os partidos integrantes. Ficou claro? Então, ó, nome da coligação ou federação mais as siglas de todos os partidos. Se houver uma federação compondo uma coligação com partidos, cita-se a federação e mais os partidos que compõem aquela coligação junto com a federação. Eleição proporcional. Nome da federação mais siglas de todos os partidos membros, certo? Candidato pode destacar sua legenda individual. Você vai botar lá os outros partidos e destaca a do candidato. Pode, não é deve, não é obrigado, mas ele pode fazer isso. Coligações para as eleições proporcionais foram extintas, certo? Então, só pode haver federação nas eleições proporcionais, coligação só na majoritária. Então, como não foi extinta a coligação na proporcional, isso que eu estou falando aqui, obviamente, da eleição proporcional só se aplica às federações. Agora, existe uma exceção a essa necessidade de sempre mencionar a legenda partidária. Que exceção é essa? A exceção é aqui, ó. A gente vai estudar isso ainda, mas na propaganda eleitoral, no horário eleitoral gratuito, no rádio e na TV, os candidatos recebem direito a fazer inserções ao longo do dia. Não se preocupem em conhecer isso aí, que nós teremos aulas especificamente sobre esse tema. Mas os candidatos, eles podem fazer inserções. O que são as inserções? São aquelas mensagens curtas transmitidas ao longo da programação e distribuídas ao longo de todo o horário da programação, desde o começo até o fim da programação da emissora de rádio e de TV. Isso aí dura, em média, 15 segundos. Então, não dá para o candidato, em 15 segundos, transmitir a sua mensagem e falar o nome de todos os partidos. Às vezes tem coligação que tem 10 partidos. Se o cara ficar ali falando o nome dos partidos, ele vai comer todo o tempo com isso e não vai apresentar mensagem nenhuma. As inserções seriam destinadas apenas a falar o nome dos partidos. Então, neste caso, a legislação dispensa que a legenda venha anunciada ali na propaganda eleitoral, no caso das inserções. Onde está isso, Luciano? Olha, vocês podem pesquisar aqui, ó, tá bom? Esse acórdão aí de 2006. Mas nas outras situações, como eu acabei de falar, permanece a obrigatoriedade, certo? Então, pessoal, para a gente encerrar essa aula de hoje, eu queria só fazer uma síntese aqui dos princípios fundamentais, das ideias mais importantes. Princípio da solidariedade restrita, que deve ser observado, ou seja, solidariedade entre candidato e partido,
Se tiver numa coligação, a solidariedade fica isolada entre o partido do candidato e o candidato, não contamina os demais partidos da coligação. Se tiver inserido numa federação, contamina a federação inteira. Fica a federação responsável mais o candidato. A aplicação de multa depende do procedimento administrativo destinado a dar prévio conhecimento ao candidato da irregularidade e oportunidade para ele saná-la em 48 horas. Sem esse procedimento administrativo prévio, a multa que venha a ser aplicada posteriormente é nula. A propaganda deve ser feita em língua portuguesa e o TSE tolera os estrangeirismos da língua portuguesa, essas palavras que nós utilizamos no cotidiano e que, inclusive, o próprio TSE utiliza nos seus julgados, como outdoor, fake news, streaming, tudo isso aí está tranquilo, você não vai ser penalizado por conta disso. E a obrigação de mencionar a legenda partidária em toda a propaganda eleitoral, exceção feita à propaganda das inserções de 15 segundos distribuídas ao longo do dia. É isso que nós tínhamos para hoje e espero que tenha sido útil a aula para vocês. Conto com a presença de vocês na próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima gravação.